Olá, meus prezados alunos, cá estou eu para poder comentar com vocês a aula dessa semana de suspensão. Vamos falar de metodologia científica. Até agora, nós falamos que existem 3 tipos de conhecimento e já falamos aí quais são esses tipos de conhecimento e eles já fazem parte do nosso estudo, mas não custa nada a gente rememorar esses tipos de conhecimento. O primeiro tipo de conhecimento é o senso comum. Adquirimos o senso comum pela nossa vivência, pelas pessoas que exercem algum tipo de autoridade sobre as nossas vidas e nos ensinam, tais como nossos pais, a igreja, a escola. Ouvimos um monte de informação vindas da televisão e raramente a gente reflete se são verdades ou não. E aí, trazendo aqui para a nossa seara do direito, a gente sempre precisa comprovar analisando a lei em sentido estrito, ou seja, eu preciso ir lá buscar na lei para comprovar se esse conhecimento que eu tenho, se ele não passa de um achismo na vida ou se ele realmente tem comprovação. Vamos lá, existem vários tipos de entendimentos que nós temos e acreditamos ser verdade, porque a gente não reflete. Então, precisamos sempre fazer esse exercício de onde eu ouvi isso. E aí eu trago para vocês um tipo de conhecimento, esse senso comum que eu ouvi essa semana. E aí me perguntaram, Marisa, pessoa que morre deixa dívida? E eu pergunto para vocês, a pessoa que morre deixa dívida? Será que ela vai pagar lá do além-túmulo? Sim. E aí eu digo para vocês, depende. Será que ela deixou patrimônio? Se ela deixou patrimônio, eu posso afirmar que sim, o morto tem que pagar suas dívidas. Como isso acontece? Antes da herança ser passada a quem de direito, a gente vai pagar os devedores. Como que isso acontece? Qual que é o procedimento? Inventário. Abre o inventário para transferir o patrimônio de uma pessoa para outra e isso envolve um processo judicial. Dentro desse processo judicial, os credores se habilitam ali. Eles vão dizer mais ou menos assim, opa, juiz, tenho aqui a comprovação de que essa pessoa, o de cujos, me deve uma quantia em dinheiro, está aqui provado. Então, antes de passar o patrimônio, reserve o meu dinheiro. Mais ou menos assim, então, desmistificando, trazendo lá para a seara do direito civil, o morto paga a dívida e paga a dívida sim. Ponto pacífico? Então, esse senso comum, ele é aquele conhecimento inspirado no que a gente ouve falar. E esse senso comum, ele vai abrir o leque para os outros tipos de conhecimento. Vamos para o conhecimento filosófico. Conhecimento filosófico antigo, que busca sempre a reflexão pelos temas impostos. Eu tenho alguns temas impostos e eu quero refletir acerca da validade desses temas, buscando sempre uma nova solução para o que foi imposto, tirando as ideias pré-concebidas. Nós aqui vivendo esse tempo aqui de 2020, que nós estamos em casa, fechados, de modo a proteger as outras pessoas, uma infestação aí do coronavírus, a orientação é ficar em casa, uma quebra de paradigma seria essa. Não vamos então ter aula, professora? Sim, vamos ter aula de um jeito diferente, vamos ter uma aula virtual. Olha só, uma forma de você repensar. Até pouco tempo atrás a gente pensaria, não, se não posso sair de casa, então parou a aula, estou de férias, é isso? Não, você não está de férias. A gente vai encontrar uma nova forma de ter aula. Então, trazendo isso para o conhecimento filosófico eu vou refletir acerca das ideias que já estão impostas e vou criar, então, uma nova forma, uma nova realidade para aquele problema específico. E isso tem muito, se a gente for trazer para o direito, eu coloquei até minha biblioteca aqui, minha mini biblioteca aqui atrás de mim, para poder dizer para vocês como que isso funciona no direito. E eu digo para vocês que a reflexão é o que move o direito. Nossa jurisprudência, os tribunais funcionam todo dia
com a força do advogado. O advogado que vai lá e diz assim, isso aqui está errado, não pode ser dessa maneira. Um exemplo prático, um exemplo interessante. Até pouco tempo atrás, as mulheres que estavam gerando um feto anencéfalo. O que significa anencéfalo? A sem céfalo, cérebro. Criança sem cérebro. Ela tinha que levar essa gestação até o final. Por quê? A interrupção da vida, lá segundo o Código Penal, a interrupção da vida é aborto. Eu só tenho alguns casos que eu posso abortar e não estou cometendo um crime. Quais são essas chamadas excludentes de ilicitude? Deixa eu fazer uma pausa. Uma forma de contaminação é ficar colocando a mão no rosto. Eu tô com um pouco de timidez aqui gravando esse vídeo, então toda hora eu tô pondo a mão no rosto. Não façam isso. Lavem as mãos, bebam água e não ponham a mão no rosto. Mas continuando lá com a reflexão. Olha lá, novamente. Peraí. Vamos lá, pessoal. Eu só prometo que agora vamos em frente. A mulher, então, só pode abortar um filho se ela for vítima de estupro ou se tiver alguma circunstância que põe em risco a vida da mãe. Fora esses casos, o aborto é crime. Vai lá para o tribunal do júri. Porém, nesses casos de feto anencéfalo, o que estava acontecendo? A mulher gerava o bebê e lá no final da gestação, ela tinha o filho, e a criança morria logo em seguida, horas depois. E o que se refletiu a partir disso? Será que também não seria uma outra forma de interromper essa gravidez? Será que eu preciso aceitar essa ideia de que somente nesses dois casos eu tenho uma exclusão da ilicitude? E aí essa ideia foi proposta para os tribunais. E aí na ADPF 54, já digo para vocês, assistam o vídeo Uma História Severina, que vai contar a história dessa ADPF, dessa mãezinha que estava cobrando na justiça o abortamento desse feto. E o que isso mudou na seara jurídica? Mudou o Código Penal? É uma nova causa de exclusão da punibilidade? Eu posso então colocar lá, está lá no código essa exclusão? Não. O que se identificou? A partir dos estudos científicos levados à reflexão, é que a interrupção da vida... desculpa, gente, vou beber uma água aqui. Perdão. A interrupção, então, da vida é crime. Mas se eu não tenho cérebro, eu não tenho vida. Lá no Código Civil a gente vai aprender que a vida se inicia com a atividade cerebral. Desculpa, eu vou tentar editar, prometo, para não ficar essa... Mas vamos lá. A vida se inicia com a atividade cerebral, se termina também com a atividade cerebral.